E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você vai aprender comigo análise gráfica. Vai entender mais sobre movimentação do preço, vai entender mais sobre a lógica do preço, sobre o porquê do preço, movimentos de correções. Por exemplo, aqui eu acabei de fazer uma correção. Aí você pode falar assim, pô Cadu, mas por que você entrou numa correção ali? Porque o gráfico me mostra esse movimento de correção. Simples, lógico. Eu não titubeei, como diria o filósofo, em relação a essa entrada. Por quê? Porque o contexto gráfico me mostra isso. O gráfico, através da análise gráfica, a gente pode rastrear as movimentações, compreender a lógica do preço nas melhores regiões. Então, você, trade iniciante, você precisa entender como escolher as melhores regiões de suporte e resistência. E isso você vai fazer com o entendimento da análise gráfica. Porque existe um contexto para isso, existem movimentações lógicas para isso, para você fazer entradas perfeitas, como essa, que é uma entrada perfeita, onde eu esperei o momento exato, a adequação exata para fazer a minha entrada. Quando você olha o gráfico, às vezes você não vê nada. Eu vi padrões aqui. Que padrões são esses? Padrões como este, que eu deixo para download, que está aí no meu canal do Telegram, que está na descrição do vídeo ou no banner do canal. 16 padrões de candle que todo trader tem que saber. Então é só entrar aí no canal, que está no link da descrição ou no banner do canal, e fazer o download inteiramente grátis para você, que é do YouTube. Quem é do treinamento já tem este book. Ou, se você está com dificuldade de encontrá-lo, você pode entrar no meu Instagram, me seguir lá, é claro, mandar uma pergunta para mim, ou falar que não encontrou, eu vou te ajudar quanto a isso. Aqui você também pode ver os alunos à distância mandando seus resultados. Aqui você sabe mais sobre o treinamento. Lembrando que está com 60% de desconto o treinamento, como eu costumo dizer, dinheiro de pão com manteiga, onde você pode aprender mais e mais e de uma vez por todas parar de entregar dinheiro para as corretoras, tá bom? Fiz a minha entrada aqui, uma questão lógica, movimentação lógica, entendendo o que o gráfico está fazendo. Vamos mudar os gráficos, o SDJPY. Vamos compreender um pouco aqui a movimentação. Olha o que o gráfico está fazendo. O gráfico fez um movimento, saiu de um fundo, chegou num topo, chegou aqui. Eu ainda acredito que ele vá buscar aquele topo. Mas isso, eu preciso dessa movimentação interagir comigo. Tá vendo? Agora ele já veio mostrando força de queda, mostrando querer quebrar essa barreira, Aí eu preciso o quê? De uma movimentação lógica, para que eu entenda que ele quer continuar subindo. E é o que eu imaginava mesmo, que ele queria subir. Se ele descer um pouquinho, eu ainda pego ele. Pronto. Peguei ele aqui, bem nesse fechamento. Eu espero só que ele continue essa movimentação que ele estava mostrando desde o início. Se ele vier mais um pouquinho abaixo, eu pego mais uma taxa aqui, tá? Então vem garoto. Isso, peguei bonito agora, para em um movimento pegar 3 taxas. Tá? Agora eu só preciso que ele faça aquele movimento que ele me mostrou no início, que é uma correção nesse 50% aqui. Por quê? Porque é uma região. Cadu, como que você enxergou isso? Isso é movimentação do gráfico, gente. Quando você aprende a compreender a movimentação do gráfico, estou vendo ali uma região de 50% do gráfico onde ele pode fazer a correção. Pronto. Foi só rastrear o gráfico e fazer o meu movimento. É isso que a análise gráfica nos ensina. É isso que a análise gráfica nos demonstra como entender as melhores regiões de suporte e resistência. Olha que interessante. Aqui eu fiz uma entrada positiva. O que eu fiz aqui? Compreendi a região. Aqui eu fiz 3 entradas em um mesmo movimento, ou seja, eu fiz 4-0 aqui em apenas 2 movimentos. Eu não preciso mais do que isso para ser lucrativo. Eu só preciso saber e entender e rastrear o gráfico de uma forma lógica, com entendimento, para eu entender
as razões do gráfico fazer essas movimentações. Por exemplo, todo trade iniciante ele tem que saber como saber a melhor região para operar suporte e resistência. O trade iniciante ele tem que entender como saber a melhor região para operar o suporte e resistência. Como operar esse suporte e resistência em opções binárias. Se você busca aprendizado, aqui no canal e no treinamento você vai entender como sair do zero para iniciantes até o avançado em relação a isso. Tem muita gente que trabalha retração de M5, retração de M1. Essa retração de M5 é uma bendita retração que inventaram aí, mas tudo bem, tem quem goste. Agora, como eu vejo a região? Olha só, quando eu chego aqui, ó, eu vejo um fundo, eu vejo um topo, e ele me mostra aqui, ó, uma outra região. Pronto, eu já sei, já entendi como escolher as melhores regiões e eu já sei como eu vou fazer as minhas entradas. Eu preciso de apenas 3 linhas para entender isso. Aqui também, ó, nesse movimento que eu fiz, eu também só precisei de 3 linhas, ó. Uma linha, 2 linhas e 3 linhas. Eu já sei a minha movimentação. Aí você fala assim, pô, Cadu, mas você só usou essas 3 linhas? É claro que não. Existe um contexto que acontece aqui no gráfico, existe uma movimentação que está acontecendo aqui no gráfico, onde eu tenho a oportunidade de colocar em risco o meu capital, não colocando em risco o meu lucro. Olha só que entrada perfeita. O que está acontecendo com o preço? Está indo embora. Então a análise gráfica nos dá essa oportunidade, quando nós estudamos, nos aprimoramos e aprendemos sobre isso. Por exemplo aqui, ó, quando eu chego aqui, quais são as regiões que eu tenho que ficar de olho? É uma questão lógica, né? Ó, você vê aqui este fundo nessa região e este topo nessa região. Opa, já começo a ver aqui, ó, ele já ultrapassou esse movimento. Então eu já começo a ter um entendimento que existe regiões ali que eu posso ficar de olho. Como assim, Cadu? Regiões que o gráfico pode corresponder, ele pode responder a uma movimentação. Ele pode respeitar, como pode não respeitar. Aqui, ó, por exemplo, subir comprado com ele. Por que que eu estou subindo comprado com ele? Porque se ele já está no movimento onde eu vejo ele subindo, eu vejo ele subindo, não vejo ele subindo? Ó, ele está subindo. O que que eu posso pensar comigo aqui? Ó, vou entrar fazer uma... não deu tempo. Eu vou entender que ele vai fazer um movimento até a outra região. Perfeito? O que que você achou da minha entrada? Perfeito? Não foi uma questão simples e lógica de movimentação? Simples e lógica de movimentação. Agora, eu não olhei só essa região, eu estou olhando todo um contexto gráfico. Eu estou olhando toda uma situação gráfica. E os alunos conseguem ter essa aplicabilidade. Olha que entrada perfeita. Opa, quase que ele queira me trollar ainda, né? Ó, olha que entrada perfeita. Claro, né? Dá uma olhada nesse gráfico. Esse gráfico aqui eu entrei porque eu estou aqui no YouTube, não tem muito tempo, mas dá uma olhada, ó. Esse gráfico aqui, se eu tivesse com tempo para operar e fazer minhas análises, eu não entraria nesse gráfico cheio de pavio. Eu procuraria outro gráfico. Quem trabalha retração de M5, retração de M1, essas coisas, eles gostam desse gráfico aqui. Mas com esse gráfico não é para quem trabalha para a próxima vela, quem trabalha, não trabalha retração, você tem que saber como escolher a melhor região. Então, se você tem o topo e o fundo próximo ao preço, você sabe que aquele topo e aquele fundo próximo ao preço são as melhores regiões para você fazer o seu trade iniciante. O que é um trade iniciante? É uma negociação iniciante. Se você ainda é um trade iniciante, ou seja, você tem feito suas negociações como um iniciante, você está começando agora, você precisa de segurança para fazer suas entradas. Você não pode fazer as entradas de qualquer jeito. Você tem que ter habilidade para isso. Para fazer, por exemplo, uma entrada em EURUSD como essa, numa região que você entendeu qual é a melhor, e um SDJPY para fazer uma entrada numa região como essa, ou GBP-USD para fazer uma entrada numa região como essa. Os alunos, eles entendem isso aí. Ó. Olha isso aqui. Bom dia, mestre. Passando para bater ponto, porque depois do curso virou rotina ficar positivo. Agradeço imensamente a Deus e o senhor a oportunidade
transmissão de conhecimento. Por que ele fala assim que depois do curso, né, do treinamento virou rotina? Porque ele foi estudar, ele foi aprender, ele foi entender a lógica do movimento junto com a análise gráfica, para saber quais as melhores regiões, qual o melhor suporte e resistência, como interpretar o gráfico. Isso é uma questão de lógica, gente. Olha aqui, ó. Bom dia, professor. Venho aqui agradecer por sua existência. Eu já não sabia mais o que fazer para entender o mercado. E agora, com 2 semanas do seu treinamento, olha de novo aqui, ó. Tá estudando, ó. Estou, enfim, começando a ligar os pontos. Sei que falta muito ainda, mas antes era impossível acertar 3 entradas. Pelo contrário, eu erraria 3. Só gratidão por esse método que o senhor ensina. Realmente o senhor nasceu para isso. Ensinar. Fica aqui meu agradecimento. Vamos continuar firmes, Hunter. Isso aqui é uma aluna. Ela entrou faz 2 semanas mesmo. Pode postar se o senhor quiser. Gratidão, gratidão, gratidão. O que está acontecendo? Por que uma pessoa como ela, por exemplo, ela apresenta resultados e você não apresenta? Porque quando você dá um passo de conhecer a análise gráfica, você sabe o que você está fazendo. É só uma questão de atitude. Olha isso, ó. Estudo de hoje depois do módulo 4, sendo um divisor de águas. Gratidão 9-3, fiz as anotações dos erros para me aperfeiçoar. E ainda depois ele mandou mais um texto, ó, só que não cabe numa linha só. E aí ele colocou assim, ó, este conhecimento está mudando toda a minha visão. Mestre do mercado. Por que isso, gente? Porque tem muita gente que chega aqui e fala para mim assim, segundo. Peraí que você quer enviar? Peraí que a Siri tá falando comigo aqui, me atrapalhando. Fica quieta aí, Siri. Tem muita gente que chega para mim aqui e fala assim, não, eu sei análise gráfica, eu conheço análise gráfica, eu já estudo há tanto tempo. Mas quando ela vem para o treinamento, ela vê que realmente ela nunca aprendeu análise gráfica, ela nunca soube análise gráfica e ela precisa aprender de novo. Então, o problema que ela acaba tendo é de esquecer o que ela aprendeu de errado, ou que ensinaram de errado, ou que nunca ensinaram para ela começar a fazer o quê? Nascer de novo no mercado. Nascer de novo no mercado. Vocês viram aqui o testemunho da aluna falando que ela já tinha desistido, né? Olha aqui, quer ver? Ó? Cadê o testemunho da aluna aqui? Ó? Olha aqui, ó. Ela falou assim, ó, eu já não sabia mais o que fazer no mercado. Ou seja, praticamente queria desistir. Por quê? Porque quando você não tem um conhecimento da análise gráfica, você não sabe, por exemplo, ó, deixa eu apagar aqui, ó. Por exemplo, eu marquei aqui o preço quando nós chegamos aqui, ele estava aqui, não estava? Sim. Quando eu vejo esse topo aqui e eu vejo este fundo, eu já sei com as melhores regiões. Tanto é ó, que eu segui com o gráfico. Quando o preço chegou na das melhores regiões, olha o que ela fez, ele corrigiu. Ou seja, você precisa ter uma disciplina, conhecimento, ter a técnica, ter a mentalidade para aguardar e saber executar o seu trade, sendo você iniciante, com maestria. Mas para isso você precisa ter o quê? Na sua mente as técnicas bem apuradas. Você precisa ter um conhecimento apurado. Você precisa se aprofundar em conhecimento para conseguir executar isso com maestria. E isso você vai ter através de estudos, tempo de tela, tendo técnica, gerenciamento e mentalidade. Aí sim você vai conseguir dar um passo a mais do que aquilo que você está tentando dar. Tem muita gente que ele fica perdendo dinheiro no mercado para depois acordar para a vida e falar assim, não, eu preciso realmente estudar. Tem alunos aqui do treinamento, por exemplo, que eles entram no treinamento e as coisas começam a não dar certo. Aí eles tomam vergonha na cara e falam assim, não, agora eu vou estudar de verdade. Aí começa a estudar e as coisas começam a mudar. Porque, gente, estudar não é só ficar vendo o vídeo. Você pode ficar aqui no YouTube vendo meus vídeos aqui. Só você ver o vídeo, o gráfico funcionando, isso não vai mudar a sua vida. Você tem que ver os vídeos, tem que começar a fazer anotações, tem que se aprofundar nos movimentos do gráfico, tem que se aprofundar na análise gráfica, e aí você vai entendendo a sua personalidade, o que é melhor para você na aplicação dos gráficos. E isso eu tento trazer no treinamento. Eu tento trazer as técnicas, as possibilidades, os movimentos lógicos, as movimentações, o que você deve fazer para ter menor risco, e aí por si só você vai desenvolvendo qual é a melhor aptidão que você tem para o seu operacional. Então, por exemplo, conforme você vai aprendendo,
Se você vai operar resistência, suporte, você sabe quais são regiões onde você vai fazer o movimento. Se você vai operar tendência, você sabe quais regiões que você vai fazer os movimentos. Então você tem que entender quais são as melhores regiões de suporte e resistência dentro de um movimento lógico para você fazer a sua aplicabilidade. E isso só com o tempo, estudando, se aprimorando, aplicando aquilo que você aprende na prática, tá? Se você tiver interesse, o treinamento pode te ajudar muito, assim como aqui as aulas do YouTube. Se você é novo aqui, eu já peço para você, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, nós temos aulas todos os dias aqui. Se você tiver interesse ainda de se aprofundar mesmo, acelerar o seu conhecimento, o treinamento está aí ó, com preço irrisório, preço de pão com manteiga por dia, para que todos possam aprender análise gráfica, todos possam se libertar dessas armadilhas do mercado e possam realmente aprender como que o gráfico funciona. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, não quero me alongar, espero que você deixe um like como gratidão, um comentário após o vídeo como gratidão e se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Isso ajuda muito e me incentiva a trazer mais aulas para vocês. Tá bom? Então, te vejo numa próxima aula, te vejo num próximo trade. Fica com Deus. Fui.